Vai acabar as divisões. There's no more divisions going to happen. Amém, irmão? Amém. Porque os homens que Glória Deus a Deus. levanta para Aleluia. ficar à frente da igreja, eles são homens que devem ser direcionados por Deus, devem se colocar na posição de ovelhas também. Men that are chosen by God to lead the church should put themselves in a position in which they are sheep and they are being directed by Jesus Christ, the pastor. Amém. Não Senhor. como dono da igreja. Not as the owner of the church. Quero que isso fique bem claro entre nós. As ovelhas seguem o pastor. Nós seguimos a Deus, mas nós também somos ovelhas perante o Senhor, Amém, como Senhor. Davi escreve aqui. The sheep follow the pastor, but us pastors are also sheep of the Lord. Glória a Deus. Porque quando nós reconhecemos, como Davi reconheceu, o Senhor é o meu pastor. When we can recognize and when we can understand, like David said, that the Lord is my pastor, Nós estamos dizendo assim, é Ele que cuida de mim. we're saying that He's the one that takes care of us. É Ele que cuida, é Ele que me protege. He's the Oh, one glória a that Deus. protects É me. Ele que me livra dos predadores. Amém, It's him Senhor. Protects me from the predators, É Ele que me livra dos ataques. from the attacks, É Ele que me livra de cair no abismo. from falling into the abyss. É Ele que cura minhas feridas. He takes care and heals my wounds. Porque o pastor, ele carregava consigo um cajado Because the pastor would always carry with him a staff e uma botija de azeite. and a jug of oil. O cajado The staff para coordená-las. to coordinate Vocês já them. observaram que o cajado das ovelhas tem como Have you ever observed curva. that the staff of a shepherd has a curve? Cane. Yeah, exactly. Isso serve para quê? Os irmãos sabem? You know what this is for? Their neck, right? Yes, It's a Back. ball in their neck. Quando as ovelhas tentam se desgarrar. They try to wander off. E o óleo, And the oil porque as ovelhas se machucam muito. is when they hurt themselves. Em pedras, espinhos. And thorns, rocks, E aquele óleo serve para passar nas ferimentas das ovelhas. and the oil is for putting on their wounds. Amém? Amém. A unção de Deus nos restaura. Amém. A unção de Deus cura as nossas His feridas. oil, Amém, his Jesus. Há óleo derramando sobre nossas cabeças nesta noite aqui. oil Glória a was Deus. over our O head. Senhor Is está what aqui curando heals as us and feridas. Em restores us. nome de Jesus. O Senhor está aqui Pai. restaurando Glória as a nossas Deus. vidas. Restores our lives. Amém. É isso que um pastor faz. And that's what the pastor Aleluia. does. Amém. E a Bíblia diz que o bom pastor, ele dá a sua vida para as ovelhas. And the Bible says that a good pastor gives his life for his sheep. Amém, Senhor. Glória a Jesus por isso. Praise God. Praise God. Amém? Aleluia. E Davi, ele entendia tudo isso a respeito de ovelhas. And David knew all this about sheep. Porque ele convivia com as ovelhas. Because he lived with the sheep. He understood it. Agora nós sabemos também que chegam pessoas na igreja And we know also that people come to church disfarçados de ovelhas, pretending to be sheep. mas são lobos They're devoradores. wolves. É verdade. Wolves in sheep's clothing. Glória a Deus. Verdade. São as ovelhas que são aqueles lobos camuflados de Yeah, ovelhas. camouflaged wolves. Amém. E nós temos que ter We cuidado. have to be careful. Eu conheci uma pessoa, eu estava lendo um livro I was reading a book de um amigo meu, from a friend of mine. que ele conta eles estavam falando algo sobre ovelhas. And it had a part where it was talking about sheep. E ele disse que em South África, It was saying that in South Africa, ele estava fazendo uma excursão lá, estava viajando para lá, estava he was fazendo uma doing a excursão. tour E ele chegou na beira de um rio, de um riacho, on the edge of a river. e ele viu quando um pastor conduziu mais ou menos umas 200 ovelhas He saw when a pastor was para tomar conducting água. 200 sheep to drink water from the river. E logo depois chegou um outro pastor, And then another pastor came com by. mais umas 150 ovelhas, Another pastor had about 150 sheep with him. e tomaram águas também juntos. And they went together and drank water together. E depois chegou outro pastor, And then another pastor came along com mais outro rebanho, with another flock of sheep para tomar água também no to mesmo drink riacho. water from the river. E depois ele ficou pensando, e agora? And so the man on the tour was thinking, Como que vai ser para os rebanhos depois ser dividido? Como que eles vão saber de how are quem? they going to know? The sheep are all mixed together now. How are they going to know who belongs to what flock? Mas a Bíblia fala Bible que as says- ovelhas conhecem a voz do seu pastor. The Bible says that the sheep know the voice of their pastor. Glória a Deus. E os três pastores ficaram conversando. So the three pastors were there talking to each other.
E quando passou um período, as ovelhas já tinham tomado a sua So água. the sheep had already drank their water. E o primeiro pastor saiu. The first pastor left. Ele andou mais ou menos 20 metros. He walked about like 40 feet, 40, 50 feet. E ele começou a fazer lá dar uns gritos lá, que eu não entendi a linguagem dele. He Foi assim que ele falou. started to talk in a different language. He started to call his sheep over. E as ovelhas todas foram atrás do And pastor. sure enough, all the sheep followed the pastor. O outro pastor fez a mesma coisa e a ovelha foi. The second pastor did the same thing. His sheep all followed him. E nenhuma ovelha ficou misturada no outro rebanho. Not one Amen. sheep was mixed up in any of the other flocks. Isso é a ovelha. That's what sheep are. Isso é o que a ovelha é suposto fazer. That's what sheep are supposed to do. Seguir a voz do seu pastor. Follow Amen. the voice of their pastor. Mas também tem outro problema que também dificulta. But there's another problem that makes things difficult. Quando existem muitos pastores perto do outro. When there's too many pastors next to each other in the same area. E quando a ovelha deixa de ouvir a voz do seu pastor And when the sheep stops listening to the voice of his e pastor começa a ouvir a voz de outros and pastores, starts listening to the voice of other pastors porque estão muito perto. because they're too close, E o que isso pode causar? what can that cause? Confusão na mente da ovelha. Confusion in the mind of the sheep. Porque ela passa a ouvir duas Because it vozes de starts dois hearing pastores. two voices from two different pastors. E isso é problema também. And that's a problem. Amém, irmãos? Amém. Por isso que nós temos que ter muito cuidado That's why we have to be very careful com quem é o nosso pastor. with who is our pastor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Jesus. Para que não haja misturas. So that Amém. there's no unnecessary mixing of the flocks. Aleluia, Jesus. Por isso que é necessário que as ovelhas estejam dentro do seu rebanho. And that's why Amém, it's Jesus. necessary for the sheep to be within its flock. Aleluia. Para que as ovelhas não se ficam confundidas. So that the Amém. sheep don't become confused. É por isso que existem muitas irmãos, muitas ovelhas dentro da igreja. Não aqui, mas eu vejo em outras igrejas que estão confusos. That's why there's a lot of sheep in É verdade, churches right now. Senhor. They're É very verdade, confused. Eles estão na igreja, They're in church, mas a mente dele está em outro lugar. but their Yes, minds are yes, focused on right. some other detail, Estão em outro lugar. somewhere else. Verdade, Senhor. Por quê? Porque estão com a mente já confusas. Because their Glória a minds are Deus. confused. Por ouvir vários pastores. Because they listen to several different pastors. É por isso que é perigoso, irmão. It's dangerous. Porque quando a ovelha fica confusa, Because when a sheep becomes confused, ela começa a correr perigo. it starts to be in risk and danger. Por isso que Davi dizia: And David used to say, o Senhor é o meu pastor. "The Lord is my pastor. Nada me faltará. I won't be in É need." Ele que supre as minhas necessidades. He Glória a takes care of Deus. my necessities. Aleluia. Eu não sei me defender contra os meus inimigos, mas Ele sabe como me proteger. Aleluia. Sim, Pai. Against my enemies. Mateus capítulo 6. Matthew chapter 6. Vamos ver o que diz. Let's see what the word of God says.